Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui com todos vocês, as ovelhas do Senhor Jesus, que Ele confiou em minhas mãos para cuidar. Mesmo que eu não conheça o seu nome, não saiba onde você mora, mas creia que você está nas minhas orações. Eu tenho pedido a Deus e peço a Ele para abençoar todos os inscritos, todos aqueles que estão acompanhando, compartilhando, pedidos de oração, sempre estarão nas minhas orações, tá certo? E não se preocupe se o pastor Felipe não sabe o seu nome, ou não sabe onde você mora, não se preocupe com isso. O importante é que Deus sabe quem é você, Deus sabe onde você mora, Deus sabe qual é a sua necessidade, porque eu aqui só sou um instrumento nas mãos de Deus. Mas o mérito é dele, a glória é dele. Quem faz o milagre é Deus. Se você é novo, nova aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Sou o pastor Felipe. De segunda a sábado, estou aqui trazendo a partir das 5 horas da manhã. Pode haver algum dia que é difícil acontecer, de problemas com a conexão com a internet, e a gente atrasa um pouquinho, mas sempre estamos aqui, às vezes até antes das 5 da manhã, o vídeo é postado aqui no canal, para que você ouça a palavra de Deus, receba a oração. Então, se você não é inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscreva, tá bom? Se inscreva no canal, deixe os seus pedidos de oração, curta o vídeo, compartilhe, tá certo? Não esqueça de fazer isso, de compartilhar o vídeo, mas só compartilha depois que você acompanhar até o final. Também clica aí no sininho, para todas as vezes que o vídeo for postado, ser enviado, o YouTube enviar uma notificação para o seu celular. Prepare também o seu copo com água, porque daqui a pouco nós vamos estar consagrando a Deus. A minha Bíblia está aberta no livro de 1 Reis, capítulo 19, onde o título da mensagem diz: Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Para que você entenda, a mensagem, Elias ele era um grande homem de Deus, um grande profeta. Deus usou Elias de uma forma extraordinária. Elias orou e Deus respondeu com fogo. Esse homem tinha uma comunhão com Deus extraordinária. E em um determinado momento que ele está no Monte Carmelo, a gente pode até acompanhar aqui no livro, no mesmo livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20, onde ele está no Monte Carmelo e ele se depara com os profetas de Baal, Aqui mesmo no versículo 22, diz que são 450 homens. E ele propôs ali um desafio perguntando a esses profetas: Pastor Felipe, mas quem era Baal? Baal era outro Deus que eles serviam. Eles achavam que era outro Deus, porque na verdade só existe um Deus. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o único Deus. Mas as pessoas fazem para si, imagem de escultura como seu Deus, faz o dinheiro como seu Deus, idolatra. Então as pessoas, elas que fazem, para si os seus deuses. E na verdade só existe um Deus. E naquela época as pessoas estavam adorando a Baal. E esses profetas, eles cocheavam entre dois pensamentos. Não sabia se servia a Deus ou se servia a Baal. Mas em outra oportunidade a gente vai falar sobre isso. Ele propôs ali um desafio e Deus responde, Elias com fogo, e ele mata todos aqueles profetas. Quando Jezabel, quem era Jezabel? Jezabel era a rainha, a esposa do rei Acabe. Fica sabendo que Elias matou todos os profetas de Baal, o que é que ela faz? Ela fica indignada, ela não gosta. E ela manda o mensageiro, no versículo 2, diz assim, então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses
como lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Em outras palavras, porque ela também servia a Baal, ela quis dizer, se você fez isso com os profetas de Baal, eu vou fazer da mesma forma com você. Ou seja, se Elias matou aqueles profetas, Jezabel ameaçou o Elias de morte. E diante dessa situação, você que está do outro lado, qual seria a postura de Elias? Continuar o chamado, a jornada dele, ou ficar com medo daquela ameaça? Porque nós também somos ameaçados nos dias de hoje. Sim, quando não é uma pessoa, é um problema. Por exemplo, uma pessoa que ela quer viver, ela descobre que tem um câncer. Esse câncer se torna o quê? A ameaça. Uma pessoa que ela quer prosperar, comprar algo, porém tem dívidas. Essas dívidas se tornam uma ameaça. E quantas vezes nós somos também ameaçados pelas Jezabéis, né? Os Jezabéus que estão no nosso meio. Porque Jezabel ela não respeitava, ela não tinha temor ao homem de Deus. Como nos dias de hoje, existem muitas pessoas que não temem, que não respeitam os homens, as mulheres de Deus, não respeitam os escolhidos de Deus. Então, por causa disso, passam a se tornar também uma Jezabel e sempre envia o seu mensageiro, como a Jezabel fez, né? Enviou o mensageiro para poder fazer ameaças a Elias. E Elias, infelizmente, tem uma postura muito errada. Pastor Felipe, mas o senhor estava fazendo elogios a Elias, mas ele teve uma postura errada. Porque aqui no versículo 3 diz que ele temeu aquela ameaça, levantou-se e foi para salvar a sua vida. Se foi, chegou a Becebá, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Pastor Felipe, mas ele fez a coisa certa. Essa mulher é uma rainha, ela tinha ali homens ao seu serviço, ela poderia muito bem matar o profeta Elias. Mas quem é maior? É Jezabel ou o Deus que Elias servia? Quem é maior? É o Deus que eu e você servimos, que é o único Deus, ou as ameaças que são feitas a mim e a você? Então, infelizmente, nesse exato momento, olha como se encontra a espiritualidade de Elias, a fé de Elias. E ele teme e foge. Foge. Observa aqui um homem que enfrentou 450 profetas no Monte Carmelo. Quando estava diante de Jezabel, na verdade, nem foi ela que foi pessoalmente. Ela mandou um mensageiro para poder ameaçá-lo. Ei, psiu, olha aqui para o pastor Felipe. Não tema as ameaças. Pastor Felipe, eu fui ameaçado de ser colocado para fora da casa que eu pago aluguel. Eu fui ameaçado de morte. Meu filho foi ameaçado de morte. Eu fui ameaçado por um agiota. Eu fui ameaçado por uma pessoa que mexe com feitiçaria, com macumba. Maior é o Deus que você serve. Quando eu me deparo com uma situação que eu sou ameaçado, ou que pessoas se levantam contra mim, não que eu seja alguma coisa, mas existe um Deus poderoso na minha vida, como na sua vida também. Sabe o que eu penso? Falo bem assim, olha, tem bênção chegando. Deus está permitindo mais uma situação para poder me abençoar, para poder todos contemplarem a glória dele na minha vida, como na sua também. Então você não pode ficar com medo das ameaças, mas enxergue dessa forma. Tem bênção chegando. Tem até um louvor, né, que diz assim, ó, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Deixa eles se levantarem. Deixa Jezabel se levantar. Sabe por quê? Porque Deus vai glorificar mais uma vez o nome dele através da sua vida. E todos contemplarão a glória de Deus na sua família, nos seus caminhos, na sua vida financeira, na sua vida econômica. Porque as pessoas, quando olham para você, talvez pela sua aparência, te menospreza. Acha que você não é ninguém.
acha que você é fácil de ser ludibriado, enganado, mas existe um Deus poderoso nas nossas vidas, que nos dá sabedoria, discernimento espiritual e que abre também os nossos olhos para que não venhamos ser confundidos com as emboscadas, estratégias que os nossos adversários estão preparando. E diz aqui, que Elias, ele temeu, levantou e foi, para poder salvar a sua vida. E diz no versículo 4 que ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. Ou seja, ele pediu a própria morte depois de uma ameaça. Um homem de tanta fé, um homem que Deus usava tremendamente, por causa de uma ameaça, pediu a própria morte. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a tua fé? Talvez hoje você está temendo as situações que, comparado ao que você já passou, são pequenas. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes Ele já te abençoou? Quantas vezes Deus já te honrou na presença dos seus adversários? E agora você está temendo a uma ameaça? Olha o que diz aqui, no versículo 5 ainda. Eis que o anjo tocou em Elias, como está tocando em mim e em você agora, através dessa palavra. O anjo de Deus, não importa onde você esteja, em casa, no carro, na rua, no hospital, na clínica, no presídio, no centro de recuperação, no hospital psiquiátrico, onde esse vídeo está chegando, o anjo de Deus está te tocando agora através dessa palavra. Porque o anjo foi até ele achou que Deus ia atender o pedido dele, Não. Ele estava achando que o chamado, o ministério dele acabava ali. Quem disse só era o começo. Eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E no versículo 6 diz assim: olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ou seja, mesmo depois que o anjo tocou e o anjo alimentou ele com o pão e a água, o que foi que ele fez? Ele não teve reação nenhuma, porque ele foi dormir. Será que depois dessa palavra, dessa pregação, você vai continuar temendo as ameaças? Será que você vai continuar temendo a Jezabel? Porque Deus está te tocando, o anjo do Senhor está te tocando para que você venha se levantar e voltar para o centro da vontade de Deus. E não permitir que as ameaças venham influenciar em nada na sua vida. Você não pode parar de se alimentar, não pode deixar de ir à igreja, não pode deixar de trabalhar, mudar sua rotina por causa das ameaças que Jezabel está fazendo, que está mandando o mensageiro dela vir trazer. Não, você não pode temer a essas ameaças, mas você tem que estar no centro da vontade de Deus, porque maior é o Deus que você serve. E Deus, ele te livra da maldade, da perversidade, de feitiçaria, olho gordo, inveja, de todo o mal. Quem te sustenta é Deus. E eu nunca vi alguém vencer o Deus que eu e você servimos. Sabe por quê? O nosso Deus, ele é invencível. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Pai maravilhoso, bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos por mais uma jornada, por mais um dia que se inicia. E se aqui estamos é com a permissão do Senhor. Deus poderoso, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões e as nossas fraquezas. Que a tua misericórdia e a tua graça venham alcançar as nossas vidas. E seja qual for o levante, a ameaça que essa pessoa está recebendo, que caia por terra, que a Jezabel caia por terra, que o mensageiro caia por terra, e o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Porque, meu Deus, nós cremos que o Senhor tem cuidado dos nossos caminhos, cuidado da nossa vida em cada detalhe. O Deus que servimos não dorme nem duvida, e nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua tenda. Eu te apresento os pedidos de oração que são deixados nos comentários. Pessoas que clamam por socorro,
pessoas que estão desesperadas. Restaura a família que está destruída, cura o doente, abre a porta de emprego ao desempregado, muda a história do teu povo. Consagra com teu poder esta água, que quem beber dela receba vida e vida com abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém? Beba da água. Deus abençoe a todos e não esqueça de compartilhar, tá bom? Não esqueça de compartilhar. Compartilhe com 7 pessoas do seu WhatsApp ou mais, compartilhe no status, Facebook, Instagram, tá certo? Para que mais almas venham conhecer esse canal, que é um projeto de Deus. Forte abraço a todos!